Bom dia, boa tarde e boa noite para mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje, você deve ter visto pelo título, ele é sobre ansiedade social. E o assunto, ele é realmente tão grande que talvez esse vídeo ele possa ser dividido em partes, quem sabe. Mas a gente vai vendo. Porque eu vou ir soltando aqui as ideias e tal. Espero que vocês estejam bem. E eu espero que esse vídeo também possa ajudar quem tem ansiedade social e quem sofreu disso, porque é um problema que praticamente todo mundo algum dia já teve, ou vai ter, vai se relacionar. Eu vou explicar isso. E a gente vai começar. Vou abrir aqui o meu caderno, eu não sei como eu chamo isso, enfim, o quadrinho. E eu vou começar a explicar o que é, da onde vem, por que existe, e aí a gente vai a partir daí. E, enfim. A ansiedade social, para tirar logo a nebulosidade dessa palavra, é o medo e insegurança. Medo de quê? Medo de se relacionar com as pessoas. É um medo social. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês uma coisa. Não tá funcionando. Enfim, não preciso do quadro. Depois eu resolvo ele aqui. É um medo de se relacionar com as pessoas, certo? É estranho, o quadro não funciona. Você sente sintomas de medo quando você fala com as pessoas? Você tem medo de como elas percebem você? Você tem medo de como elas julgam você? Do que elas podem pensar de você? Geralmente as palavras que as pessoas usam é pensar de mim. Isso é comum. Isso não é algo estranho. Isso praticamente todo ser humano tem e tem um motivo para isso. Especialmente pessoas introvertidas. Isso também se conecta com tipologia. Eu vou mencionar um pouco de tipologia aqui. Mas, primeiramente, antes de tudo, seres humanos eles evoluíram para ter medo. A natureza possui perigos, então ter medo faz sentido, porque te ajuda a sobreviver. Agora, o medo não te ajuda a viver. E a sua mente ela evoluiu para te fazer sobreviver, não para te fazer viver. E é bom que você lembre disso, porque ela é como um mecanismo que está disposto a fazer você sofrer, se isso significa te manter vivo. A gente evoluiu para ter medo de coisas realmente perigosas, como predadores, como isolamento social, como de ser excluído de uma tribo, porque em tempos primitivos, ser excluído de uma tribo significava a morte, muitas vezes. Ao menos que você fosse preparado para isso, tem exceções, mas em geral, especialmente se você for uma mulher, porque você tem menos força física, você iria morrer na natureza, querendo ou não. Hoje em dia as coisas são melhores. Hoje em dia, se uma pessoa é isolada, ela não morre. Então, a evolução, ela foi feita para lidar com os tempos passados, não com hoje em dia. Mas nosso corpo ainda não evoluiu para as condições modernas. O que acontece é que esses medos, eles não sumiram, eles não viraram vapor depois que a gente chegou na modernidade humana. Esses medos, eles apenas tomaram novas formas. Porque a forma que a ansiedade funciona, no sentido de medo, porque a palavra ansiedade em si é usada para várias coisas, mas eu estou usando aqui no contexto de medo, é que a ansiedade, ela está dentro de todos nós, ela já está dentro de nós, ela foi desenvolvida através da evolução, e ela procura coisas fora dela, a qual ela se encaixa, no caso, coisas fora da gente, no qual ela se encaixa, e que essas coisas representam medos pra gente. Por isso que a gente tem medo de tanta coisa que parece que não faz sentido ter medo. Por que teria medo de... Por que eu tenho medo de barata? Por que a gente tem medo de... E não é bem um medo, tá mais pra agonia, mas porque é tão comum garotos jovens terem nojo de usar banheiros públicos? Por que a gente tem uma necessidade de comer besteira, fast food? Tudo isso são os nossos instintos sendo reutilizados. Eles nunca sumiram, eles apenas revoltaram, eles apenas reviveram de forma moderna. Entende? Então, você não é imune aos medos humanos. Agora, a outra razão para a gente ter ansiedade social é o tipo.
Porque todo tipo possui sua função inferior. Se você não sabe o que é função, o que é tipo e essas coisas, eu te recomendaria ir ver os vídeos de tipologia junguiana. E, aliás, nesse canal tem um vídeo sobre ansiedade social. Você pode considerar esse vídeo uma continuação daquele, mas como um guia. E você vai descobrir que nos tipos psicológicos existem medos. Todo tipo possui um medo. Todo ser humano possui uma insegurança. Isso é simplesmente parte da nossa natureza como humano. Eu realmente não consigo entender porque o quadro quebrou aqui. Mas eu acho que eu vou saber como consertar, mas enfim. Todo tipo tem medos. E os introvertidos possuem medos extrovertidos. As funções inferiores, inseguras de um introvertido são extrovertidas. Entende? Só que, é claro, são diferentes medos. Nunca são exatamente as mesmas coisas. Mas antes da gente... Na verdade, eu vou falar disso logo, vamos lá. Vamos falar sobre como a ansiedade social se manifesta nos tipos. Digamos que você seja um IFP, INFP, ISFP. Isso significa que você tem TE inferior, certo? A TE inferior era sobre reputação. TE em geral é uma função sobre status, reputação, é sobre o que os outros pensam de mim. É o pensamento extrovertido, entende? Então, IFPs têm muito medo de as pessoas pensarem mal deles. Eles têm medo de que as pessoas achem que eles são burros, de que eles não têm... principalmente em INFPs, que eles não têm autoridade, que eles não têm poder de fala, que eles não devem ser escutados. Isso assusta eles demais. É o que faz eles ficarem no fundo das situações. É o que faz eles não aparecerem muito, porque eles não querem arriscar a reputação deles. E se você é um IFP ou se você quer agradar um na sua vida, fala pra ele que você pensa bem dele, que a opinião dele vale, que ele vale a pena ser escutado, que você adora ir a ele pra perguntar coisas, você gosta de compartilhar pensamentos com ele. Como é que um TE inferior pode resolver essa sua insegurança? A insegurança deles, ela vem do fato de eles não se sentirem seguros nas fontes de pensamento externas que eles possuem. Então, esse conselho vai para todas as pessoas, mas ajuda eles a lidar com a insegurança deles. Leiam livros. Se você não está lendo livros, você não está se educando, e eu não sei o que é que você está fazendo da sua vida, porque livros, eles vão guiar você na sua vida. Eles vão te dar autoridade, educação de verdade, eles vão te dar perspectivas novas. Claro, livros não são tudo, mas eles são muita coisa. Quando você lê livros, e você é um TE inferior, você adquire fontes externas de pensamento, autores, autoridades, e você pode sempre referenciar eles. E você adquire uma certa segurança nos seus pensamentos e opiniões próprias. Você cria o seu sistema de valores de FI, sabe? Porque TE está num eixo com FI, baseado em coisas boas, baseado em coisas que autores disseram. Coisas credíveis, coisas com credibilidade, respeito, reputação, entende? E aí você não precisa mais ter tanto medo. Outra forma, ou outra coisa que você deveria saber, IFPzinho, é que talvez nem o pensamento de todo mundo importe, sabe? Afinal, por que caralhos você se importaria com o pensamento de uma pessoa que você mesmo não admira? Uma pessoa que não tem o seu respeito, por que você se importaria com o respeito dela? Entende? É um dos nossos maiores medos hoje em dia, o que os outros pensam. E ele impede a gente de fazer muita coisa boa. Então, aprendam a quem vocês devem realmente escutar. Aprendam de quem vocês deveriam estar ouvindo os pensamentos e de quem não importa. A gente, como humano, não perdoa muitos erros uns dos outros na internet hoje em dia. Parece que quando uma pessoa comete um erro, a gente vira o executor, o juiz e tudo mais. Eu nem vou lembrar dos nomes todos, mas você precisa aprender a perdoar a si mesmo, aprender a não julgar a si mesmo. Talvez assim os outros também possam te perdoar também.
Acho que é isso que eu posso falar sobre TA inferior. Leia livros para resumir. Vamos falar das outras funções inferiores e das outras inseguranças que existem. Começando com TE, então, vou falar sobre TI. Deveria fazer até uma lista aqui, ó. Vamos lá. Existe a TI inferior, depois a gente vai falar sobre FE inferior. Espera aí que eu vou escrevendo aqui, TI, FE, sentimento extrovertido inferior. E FI inferior. Depois a gente passa para as funções de percepção. Eu vou deixar elas aqui. SE, NE, NI e qual é a outra? Pô, não tá aqui. SI, pronto. Não sei, às vezes dá um branquinho, é engraçado. Enfim. TI inferior. Se você é um EFJ, significa que você tem medo de pensar nas coisas errado. É o pensamento introvertido, interno. Se você é um SFJ ou NFJ, essa coisa de... E se eu tiver errado? E se eu for burro? E se minha voz não importar? E se os outros não quiserem me escutar? E se eu tiver errado? E se não funcionar? É tudo isso que faz parte de TI inferior. E vocês querem muito ser escutados. E por isso muitas vezes vocês falam demais. Se você quer lidar com sua TI inferior, você precisa aprender a escutar os outros. Porque, adivinha só, quanto mais você escuta os outros, mais informações ou dados você possui para poder formar suas opiniões. Nem sempre ser a pessoa que mais fala na sala é o mais vantajoso. Pode ser o mais vantajoso para o seu ego, com certeza, você se sente inteligente. Mas se você não ouve, você não é capaz de chegar em opiniões ainda mais, com a palavra, sofisticadas. Eu recomendo que você pesquise sobre algo chamado sincretismo. Eu diria que, para resumir, é isso que eu posso falar sobre TI inferior. Você tem que ser humilde, você tem que saber que você pode estar errado também, não tem problema em estar errado. A gente tem que admitir quando a gente erra em algo, não tem problema. Se eu errar em alguma coisa e vocês criticarem, eu vou vir aqui e dizer, eu errei, vou mudar. Enfim. FE é inferior, se você é um ITP. INTP ou ISTP. FE inferior é medo de rejeição social. É medo de ser socialmente inadepto. Essa ideia de que eu não vou conseguir me encaixar nas regras sociais ou ser aceito socialmente, eu não tenho habilidades sociais, eu não sei como ser apropriado, como seguir etiqueta, como falar de coisas que são apropriadas. Porque, sabe, constantemente, tipos pragmáticos como TPs estão falando sobre coisas que não são socialmente aceitáveis, coisas que são consideradas inapropriadas. E é interessante, isso não é algo ruim. Mas surge um medo a partir disso. E o que eu posso falar é que você tem que parar de ter medo de alcançar as pessoas. Você vai ser rejeitado por falar o que você pensa. Você nem sempre dá pra agradar todo mundo, sabe? É impossível. E você tem que praticar suas habilidades sociais. Desafiando os medos. Eu ia deixar as soluções para a ansiedade social para depois, mas tá meio que incluso nos tipos. Em todo medo humano, todo medo que existe, você precisa desafiar ele para ele parar. É uma coisa eterna. Isso sempre foi assim, desde o início da história. Tem um medo, quer parar de ter, desafia ele. Muda ele. Claro que existem técnicas para facilitar, não quero simplificar, mas em essência, desafia o medo. E quando você faz isso, ele some. FE inferior tem medo de rejeição, de exclusão social. Você precisa se desapegar da opinião das pessoas. Eu vou ensinar alguns pensamentos, algumas filosofias que são extremamente úteis aqui, para quem tiver paciência de ficar até o final, vamos ver. E eu vou pro próximo agora. FI inferior.
Tá tudo fodido aqui o desenho, mas enfim. F inferior é o medo de você ser inútil. É o medo de você não importar, de você não valer tanto. E, aliás, eu tô falando de medos introvertidos, eles também meio que afetam uma pessoa socialmente. Eles, mesmo sendo introvertidos, eles alteram como alguém se comporta socialmente no final do dia. Então, conta como ansiedade social. A fonte de ansiedade de uma pessoa é a inferior. A F inferior, ela tem esse medo de não valer, de não ser competente o suficiente, de não ter um bom sistema de valores, de não importar, das coisas não importarem. O que você precisa é de conquistas. Através das conquistas, através da reputação, da sua TE em eixo, você consegue pessoas que pensam bem sobre você, pessoas que confiam em você, reputação, credibilidade, e isso faz você sentir que você tem valor, que você fez o suficiente. Você também precisa perceber o quanto isso é uma questão de perspectiva e padrões. Você já prestou atenção em quais padrões você bota em si mesmo? Quais metas, quais... aliás, é o ETJ, eu nem botei o tipo, quais tipos de valores, padrões, coisas para alcançar, quais barras para você chegar na altura delas você coloca em si mesmo. Você está exagerando nessas barras? Isso te faz mal? E como você se sente quando você não alcança elas? Depois que você adquirir essas conquistas e finalmente sentir que saciou os seus padrões que você criou para si mesmo, a sensação de medo de não valer o suficiente, ela pode acabar quando você tomar controle dos seus padrões. Quando eu falo padrões, eu falo... É meio difícil, a gente não tem muitas palavras para falar disso, mas é o que a gente acha que deve ser. Por exemplo, eu devo ganhar, sei lá, 3 mil reais por mês, esse é meu padrão. Muitas vezes a gente não controla eles acontecem no plano de fundo ali, de forma inconsciente. E aí você, do nada, se encontra numa situação onde, eu só me sinto merecendo viver, eu só me sinto sendo uma pessoa boa e merecedora se eu sou capaz de ter isso aqui toda hora, e se eu não ter, eu me sinto mal. O quão realistas são os seus padrões? É isso. Agora, funções de percepção. Vou apagando aqui. Tem muita coisa preparada, mas como o quadro deu uma quebrada, eu não faço ideia do que aconteceu aqui. Eu vou mostrar tudo de uma vez, não tem problema. N é inferior. Se você é um ISJ. E esses J's, eles têm medo de não serem desejados. Intuição se trata muito sobre interesse, vontade e desejo. Sobre o que uma pessoa quer no futuro, onde ela quer chegar. E esses J's, eles querem ser o desejo de alguém, eles querem ser o objeto de desejo de alguém. Eles querem ser queridos, sabe? Querido. Te quero, querido. E eles têm muito medo de se tornarem chatos, de se tornarem desinteressantes. Eles têm medo de se tornarem indesejáveis. Eles querem que as pessoas estejam querendo ficar por perto deles. Se você é um ISJ ou você tem um ISJ na sua vida, você pode fazer ele se sentir desejado simplesmente passando o tempo junto dele e dizendo que gosta da companhia dele. Ou mostrando isso, convidando ele para sair, ou fazendo alguma coisa com ele. A NE inferior, eu tô falando dela no contexto de ansiedade social. Ela se manifesta de outras formas, sim, mas no contexto de ansiedade social é sobre se sentir desejado. Se você não quer se tornar desinteressante, SJ, não caia na armadilha da repetição. Vocês têm SI herói, vocês têm SI em eixo com NE. SI é uma função de hábito, é uma função de repetição. É o que torna uma pessoa consistente e sólida. Vocês podem ser tão sólidos, tão presos na sua zona de conforto, tão pedra, que vocês nunca fazem nada novo. Só fica fazendo a mesma coisa. E isso é horrível, isso é estagnação. Isso é a falta de crescimento. Isso te faz extremamente desinteressante. Então, quer se tornar desejável? Desafia a sua zona de conforto. Saia dela. E aí você será desejado. Ouse fazer algo que é fora da caixa. Ouse fazer algo que não é tradicional.
Uma recomendação de livro para desenvolver NA inferior, inclusive, Grande Magia. Recomendo esse livro para quem quer desenvolver. Foi escrito por uma mulher que estava desenvolvendo NA inferior em ISFJ. Elizabeth Gilbert. Lembrei, enfim. SA inferior, essa é interessante. Se você é um INJ, INFJ, INTJ. SA inferior é o medo social de você causar uma má impressão estética ou física. Então é tipo insegurança sobre sua aparência, insegurança sobre o seu cheiro, sobre literalmente qualquer coisa que faça parte do estético e físico e mecânico. Sobre como você se move, como você toca nos outros, como... Enfim. É uma coisa bem, bem física e bem prática. E exatamente por ser uma coisa bem prática que a SA inferior se lida utilizando a prática. Você tem que estar disposto a falhar. Porque esse inferior tem medo de falhar na frente dos outros. Ele tem medo de cometer erro na frente dos outros. Ele tem esse problema onde ele quer parecer perfeito. Ah, eu sou perfeito, eu não cometo erros, eu não mostro... Na verdade tá mais para esconder os erros que ele comete, né? Mas não faça isso. Simplesmente não. Seja humilde. Seja humano, sabe? Humanos cometem erros. Não esconda coisas dos outros. Mostra o que você faz. Os erros e os acertos. Tem uma frase muito legal. Eu não vou lembrar muito bem de como ela é dita e tal, mas... Por exemplo, a perfeição, ela é imperfeita, porque a perfeição é sem sentido. Uma pessoa perfeita é chata de ficar por perto. Ela já resolveu tudo, não tem nenhum drama legal na vida dela. E a imperfeição é perfeita. Você é imperfeitamente perfeito. Entende? Suas falhas fazem parte de quem você é. E isso é bem melhor, é tipo tempero. Então... deixa dessa merda de tentar ser perfeito. E pratica. Pratica com as pessoas. Pratica sua performance. Essa é a inferior ansiedade de performance. Próximo. Ok, NI inferior. Se você é um SP. NI inferior, você lembra que eu falei que N é sobre escolhas, futuro, vontade, desejo, interesse? NI inferior, eles não têm certeza do que eles querem. É a maior insegurança para eles. E isso pode se tornar social, por exemplo, no quesito de namoro. Ah, eu não sei que pessoa eu quero namorar, que parceiro eu quero, eu não sei. Tem tantas opções, qual eu escolho? Eles não sabem. Para uma pessoa que tem muito alcance prático e físico sobre a vida, eles não sabem aonde focar, aonde ir. E existe uma mudança de pensamento que pode ajudar muito em inferior. Você tem que perceber que cada decisão... você já percebe isso, mas eu vou expandir sua percepção. Vocês percebem que a cada porta que é escolhida, é possível que as outras portas se fechem. Vocês têm medo de fazer uma escolha e as outras sumirem e não serem mais possíveis. Vocês têm que sempre escolher a melhor, pior escolha. Porque a sua NI inferior sempre vai fazer você ver toda escolha como ruim. Você consegue ver cada probleminha que tem na escolha. Então você não busca a melhor, você busca a menos pior. Porque toda vez sempre parecia ruim. E você simplesmente vai com isso, você aceita falhar. Junto de SE inferior, NI inferior tem medo de falhar. Mas é um pouco diferente, é na escolha, não é na ação, não é na execução. É o medo de ver que poderia ter feito uma escolha melhor, de ver que fez uma escolha errada. De que foi enganado, por exemplo, de que foi aproveitado, de que desperdiçou energia. Isso pode te paralisar, isso pode te dar uma síndrome de não iniciar coisas com as pessoas, a falta de iniciativa. Então, se force a fazer escolhas, a menos pior. E, por fim, a gente vai falar de SI inferior, que são os NPs. NTP, NFP. SI inferior é o medo de ser fraco. É o medo de ter experiências ruins, de se machucar, de mudança.
NF também é o medo de mudança, mas socialmente falando, a gente pode dar exemplos, por exemplo, como NPs, eles ficam paralisados quando eles estão desconfortáveis. Quando em situações sociais as pessoas deixam NPs desconfortáveis, eles paralisam. Eles ficam sem saber o que fazer, como agir, porque eles ficam sobrecarregados. É muito fácil sobrecarregar eles sensorialmente, eles são sensíveis. E é isso o medo deles. Eles não querem ser sensíveis, eles não querem ser fracos, eles querem ser fortes. Acho que foi bom ter terminado com esse inferior, porque a gente vai falar de uma filosofia que ajuda bastante esse inferior depois disso. Se vocês querem ser fortes, vocês têm que aceitar a falha. Vocês têm que aceitar que vocês vão tentar e nem sempre vai funcionar. Você só tem que se importar com o progresso. Quem liga pra se vai funcionar ou não? Tenta, apenas vai. Vocês são bem iniciativos, vocês vivem iniciando coisas e raramente terminam elas. Se trata de aceitação, sabe? Vocês têm que aceitar as possíveis coisas que podem vir, as possíveis dores. Ok, eu ainda vou falar de coisas que são importantes para vocês assim inferiores, mas em outro contexto. Agora sim, vou revelar o que tinha aqui escondido para vocês. Tá vendo? Ó, medo e insegurança, ansiedade social, o medo de se relacionar com as pessoas. E lembra que eu falei que eles vêm da evolução? Eles são primitivos, eles são evoluções de medos que já existiam. Aquele medo de comer um cogumelo venenoso, aquele medo de ser caçado no meio da mata, sei lá, de cair de lugares altos, ele apenas mudou para algo moderno, só isso. E essa frase aqui é o que eu gostaria de falar agora para vocês. Essa frase aqui, se vocês não sabem, é do Duna. É um ótimo universo, é um livro, é um filme. Vai lançar o segundo filme de Duna, de uma trilogia, eu acho, posso estar errado, esse ano. E é um ótimo filme, eu recomendo. Se você não vê Duna, você deveria ver. Você não precisa nem ler, mas você pode ler o livro, enfim. Essa frase aqui, quem fala é o Paul, o protagonista, enquanto ele está passando por um teste de dor. Ele recita para si mesmo um poema, uma espécie de oração dele. E a parte mais marcante é essa. Medo é o matador de mentes, ou medo é o que mata a mente. Tem várias versões. Medo é o assassino da mente. E isso não tá errado. O medo impede que você chegue aonde você quer na vida. Vocês deveriam desafiar os seus medos e, por favor, não caiam na armadilha de achar que a ansiedade social não tem cura. Ou não tem solução. Claro que tem. Desde o início da história, tá com medo de algo, desafia o seu medo. Claro que você talvez não esteja em condições agora para desafiar ele com tanta força e coragem. Por isso que a gente vai ensinar formas de facilitar isso para você. Mas se você não reconhece essa noção básica, você nunca vai avançar nessa área de que medo é o que impede você de chegar onde você quer chegar. Medo de rejeição, medo de fazer a escolha errada, medo de não ser desejado, medo de não importar o suficiente para si mesmo, não ser uma pessoa que importa. O medo de ser burro. Todos os medos. Todos eles vão impedir você de chegar onde você quer. Nesse poema que o Paulo ele cita, ele fala sobre como ele deve aceitar a dor, sobre como a dor ele deve deixar que ela passe por ele, que ela atravesse o seu corpo e atravesse o seu redor, destrua tudo, mas ele restará. Porque no processo de desafiar o medo, você percebe que você é muito mais resistente do que você realmente achava. Você é muito mais forte do que você realmente achava. Tem uma frase aí, acho que é do Sócrates, não vou saber de quem é. Que vergonha é um homem que nunca fez exercícios, porque ele nunca vai saber as capacidades do seu corpo. É alguma coisa assim, eu tô parafraseando. Você nunca vai saber o quão forte e capaz você é se você não tentar. E
Através da aceitação do medo, você é capaz de chegar em níveis de coragem bizarros, sabe? Você não precisa chegar no maior nível de coragem do mundo. Afinal, ter medo de um urso vindo na sua direção é útil. Mas você perder suas inseguranças sociais é necessário para você sobreviver. Da mesma forma que primitivamente uma pessoa perdeu o medo de sair na floresta profunda para buscar comida era questão de vida ou morte. Ok, eu me perdi um pouquinho aqui nos trilhos do pensamento. Eu tenho uma anotação sempre que eu tô falando aqui com vocês. Sim, eu vou continuar. As inseguranças sociais, elas são normalmente mais presentes em pessoas jovens. Até porque desde o nascimento a gente vai desenvolvendo elas e tal, e nasce com elas. Então, as chances são de que você vai ver esse vídeo ou vai se conectar com esse vídeo se você for jovem. E se você estiver na adolescência, significa que você está no processo de se livrar dessas inseguranças. E se você passou bem pela sua adolescência, no final você vai ter se livrado dos seus medos sociais, do que os outros pensam de você, do que os outros julgam, percebem em você. Eu tinha falado que eu ia ensinar alguns pensamentos e filosofias poderosos para isso, e eu vou dar eles agora. Primeiramente, quando você sente que tem que esconder alguma coisa que faz parte de você, alguma coisa que é sua, tipo, deixa eu ver, por exemplo, eu não sei pegar ônibus. Você pode ter vergonha disso, você pode ser inseguro sobre isso, ou, eu não sei amarrar um cadarço. Eu não sei operar uma máquina de lavar. Você pode ter medo de admitir isso, exige humildade para pedir ajuda. Você deveria pensar o seguinte: por que eu não aprendi a fazer isso? Foi minha culpa? Não foi minha culpa? Você pode pensar, foi minha culpa e eu tenho vergonha disso. E existe uma distinção que eu acho que eu já falei aqui num vídeo anterior sobre culpa e responsabilidade. Se não, eu vou falar agora. Eu gosto de olhar para culpa e responsabilidade da seguinte forma: o ladrão é culpado pelo crime e o policial é responsável por resolver o crime. A gente sabe que só porque ele é responsável pelo crime, ele não é culpado. Da mesma forma, você não é culpado dos seus problemas, você é responsável por resolver eles. Entenda isso, marca essa porra assim na sua mente, porque isso vai te salvar muita culpa e muita vergonha. Não é sua culpa, realmente. Se ninguém te ensinou, se você teve condições ruins de vida, tudo bem, é culpa da vida. Mas é sua responsabilidade resolver. E é verdade que a vida, ela pode nos sabotar. As pessoas podem nos sabotar, podem fazer a gente falhar. Então, você não deveria ter vergonha de admitir que alguma pessoa te sabotou. Não é sua culpa, entende? Isso, aliviar a culpa, alivia a vergonha. Você simplesmente, nessa visão de culpa, vamos dizer que você não tem livre-arbítrio. Eu não estou dizendo que você não tem, mas que você é como se fosse um resultado do seu passado. Como se tudo que aconteceu no seu passado tivesse resultado em quem você é hoje. Muito disso não estava no seu controle. Não é sua culpa. Apenas. Então, se você se sentir invalidado ao falar essas coisas que você tem medo de compartilhar e falar, você pode se relembrar que tudo isso é apenas um resultado do seu passado. Então, se uma pessoa ela te culpa ou te envergonha por isso, ela tenta te zoar, te envergonhar por isso, na verdade o que essa pessoa está fazendo é negar o seu passado. É negar a própria verdade, porque o seu passado é verdade, ele não é mentira. O que você passou é tudo verdade. Então essa pessoa, ela está negando a verdade. E ela é uma pessoa iludida. Porque a gente sabe, quem nega a verdade está se iludindo, não é? No caso, essa seria mais a sua verdade, o seu passado. Bem, espero que isso possa ter feito você se autoaceitar mais. Autoaceitação é uma coisa grande aqui. Tá. Outras coisas que vão ajudar você com a ansiedade social. Presente. O presente em si. Esteja presente.
a gente sofre mais na nossa imaginação do que na realidade. Se a gente simplesmente tomasse um tempo para olhar para o mundo como ele é e não como a gente quer ver ele, e não como a gente acha que ele é, a gente sofreria muito menos. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de ir para um palco. Olha o quão engraçada a situação que você está indo é. Tem um monte de símios sentados nas cadeiras, todos eles são macaquinhos evoluídos fingindo que são civilizados, seres humanos. Você está subindo ali naquele palco e falando blá blá blá, alguma coisa para eles utilizando vibrações, que nem eu estou fazendo aqui. Eu também sou um macaquinho inteligente, falando com vocês, macaquinhos inteligentes. Quando você deixa uma situação racional, quando você deixa uma situação concreta demais e começa a tirar a emocionalidade dela, tipo, é uma apresentação grande, é uma coisa grande, importa muito, eu não posso falhar, você perde o seu medo imediatamente, porque a racionalidade tem a propriedade de anular emoções. Eu vou dar um exemplo muito simples disso. O seu cachorro, se você tem um cachorro, um pet, se eu digo que ele é só um animal, um monte de átomos, eu acabei de racionalizar ele. E eu acabei de fazer parecer que ele não importa. É só um monte de átomos. Não, o seu cachorro vale muito pra você, o seu gato, o seu pet. Não é só um monte de carne que se move. Você sente coisas por ele. Da mesma forma, as coisas que você se importa, elas têm significado. A gente não racionaliza elas a ponto delas ficarem neutras e chatas, parecendo que um cientista foi lá e começou a escrever num papel. Mas essa propriedade da racionalidade pode ser usada a seu favor. Se você for em situações assustadoras e começar a racionalizar elas, começar a tirar o significado delas, ver como elas realmente são e usar isso a seu favor, as coisas ficam muito mais fáceis. É legal você admitir o quão absurdo muitas situações que dão medo pra gente são. Tipo, peraí, eu realmente tô com medo do que um monte de gente que eu nem conheço vai pensar de mim? Quais são as consequências físicas disso? Qual é a consequência real disso? O que de pior pode acontecer? Eu vou morrer? Não. Não vou. Estar presente também significa respirar fundo. Respira fundo. Se você estiver sentindo pânico, ataques de sentimentos fortes que te dominam, presta atenção na sua respiração. Respira pela barriga, fundo. Existem meditações para isso. Porque quando você não está no presente, você está pensando no que pode dar de errado no futuro. Você está antecipando, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Começa a vir um monte de visões na sua mente, é um pensamento sem parar. E se você tiver a capacidade de simplesmente pausar e se distrair, ou se sobrecarregar com o presente, com coisas presentes, pode ser usando música, enfim. Tem cantores que usam álcool até para se acalmar na hora de tocar um show. Se você é capaz de fazer isso, isso vai facilitar muito sua vida. Um dos maiores medos que a gente vê é, eu não sei o que eu vou falar. Minha mente fica branca. Literalmente, pelo menos assim, na minha experiência, o que mais parece ajudar com isso é literalmente você esquecer o problema. Esquece essa ideia de que você não vai saber o que falar. Se quiser, prepara um roteiro, eu preparo para os meus vídeos. Vai ali na frente e fala a primeira coisa que vier na mente e deixa fluir. É isso o importante, não trava, deixa acontecer. Apenas pense que vai acontecer e deixa acontecer. Deixe que o seu corpo e sua mente inconsciente e involuntária faça tudo por você, no modo automático. Isso exige um relaxamento. Outras coisas que podem ajudar você é pedir feedback das pessoas ao seu redor próximas. Tipo, digamos que você tem uma ansiedade social da sua aparência. Pergunta para as pessoas próximas o que é que elas acham da sua aparência. Se você é feio, se você é bonito. O que é que elas pensam de você? Pergunta. Pede feedback, não tenha medo. Se for negativo, é uma oportunidade de você melhorar. Se ela disser, eu acho que você poderia melhorar sua aparência aqui, sua performance aqui, você poderia estudar essa área aqui para soar menos burro, não se ofenda. Leve esse criticismo como algo bom para você crescer. Isso é uma oportunidade de crescimento. Acho que é isso que eu posso falar. Todo assunto é grande, eu provavelmente não vou conseguir cobrir tudo que dá para se dizer aqui. Eu espero que o que eu apresentei aqui até agora tenha ajudado você.
Perguntas sempre são bem-vindas. Se você acha que esse conteúdo aqui te fez crescer, te mudou, te transcendeu de alguma forma, deixa um like, deixa suas perguntas, dúvidas, siga o canal para mais coisas assim. E é isso, gente. Falou!